Uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Hoje eu estou recebendo aqui o primeiro tenente da Brigada Militar, o Rodrigo Neto. Ele é especialista em inteligência cibernética, pós-graduado em gestão da informática, inteligência e estratégia. E a gente vai conversar sobre o mundo digital como um todo. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Que bom te receber aqui. E a gente já estava falando aqui nos bastidores que a nossa vida como um todo, generalizando, ela é mais ou menos assim. A primeira coisa que a gente faz quando acorda é olhar o telefone. A última coisa que a gente faz é olhar o telefone. Isso quando não acorda no meio da noite e dá mais uma conferida às 3 da manhã, né? Exatamente. Isso aí. E o Rodrigo, ele vai ministrar um curso aqui em Farroupilha. Depois a gente vai falar mais sobre o curso, nos dias 12 e 13 de março, onde ele vai se aprofundar nesse tema que é o seguinte: como é que a gente vai evitar ataques cibernéticos, manter a segurança em redes sociais e até mesmo como agir quando acontece um incidente online? E aí já quero te perguntar isso, Rodrigo. A gente vê, por exemplo, números do governo, do estado, que saíram recentemente, diminuíram sim, e muito, e que bom. Os crimes, por exemplo, na rua, tradicionais, mas aumentam muito esses crimes digitais, né? A gente tá... parece que cada ação nossa digital tem um golpe esperando, né? Sim. E essa, vamos dizer assim, essa falta de tato de muitas pessoas acaba facilitando a vida de quem tá aí para dar golpes, né? Sim. Pra gente traduzir, né? O golpe cibernético, o golpe virtual, o crime digital, ele é muito lucrativo. Muito, muito lucrativo. Porque qualquer outro tipo de crime demanda investimento por parte do criminoso, né? Vamos dizer ali, o traficante tem que comprar a droga para revender. Então ele tem um investimento, às vezes ele perde no meio do caminho, é interceptado pelas polícias e tal. O cara ele vai investir na parte, vai fazer um roubo, precisa de uma arma, precisa de um carro para fuga. E fora o risco, né? Exato. Digamos assim, o vício digital do brasileiro facilitou muito a vida dessa gente. Por quê? O Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo em redes sociais e o segundo país do mundo que mais passa tempo na internet, conectado, tá? Olha só. O brasileiro passa em frente a alguma tela 9 horas e 16 minutos pela última pesquisa. Se a gente levar em conta... Não sou muito bom de matemática, tá? Sou policial. Perfeito. Mas assim, digamos que a pessoa durma 8 horas por dia. Ela fica acordada 16. Das 16, ela passa quase 10 conectada. É um turno de trabalho. Então, assim, sobram 6, 7 horas para família, refeição, banho, estudo, ver um filme, talvez. Enfim, é o geral, né? E isso aí é uma coisa que ficou latente, assim, durante a pandemia, né? Quando as pessoas se recolheram para suas casas, né, por a questão da doença, isso aí disparou, tá? Já existiam os golpes, claro, já existiam, né? Mas assim, as pessoas passaram a ficar muito mais tempo conectadas, muito mais tempo nas redes sociais, muito mais tempo... A rede social, ela ganha por engajamento, né? Então, a polarização é a melhor coisa que existe para eles. Então, é o seguinte, a esquerda contra a direita, é o azul contra o vermelho. Quanto mais se fomenta a discórdia, mais tempo a pessoa passa. Quanto mais tempo a pessoa passa, mais a rede ganha. Claro. Né? Talvez ela até interaja mais porque ela tá dando opinião, né? Exato, porque amor e ódio andam próximos, né? Exato. Então, assim, as pessoas têm esse hábito de produzir conteúdos, muitas vezes falsos até, mas que enganjam, né? Segundo o Mitch aí, uma notícia falsa ela tem 8 vezes mais alcance que uma notícia verdadeira. Puxa vida. Então, assim, a gente está falando de psicologia, de psiquiatria. Não sou psicólogo, não sou médico, mas o brasileiro ele é um ser em especial em relação aos demais, viciado nessa dopamina fácil que a rede social traz. Tá? Sim. Então, a dopamina nada mais é que a recompensa, o prazer que se sente por alguma coisa, né, que acontece ali. E essa dopamina, esse consumo instantâneo que a gente faz das coisas, tá? Ela nos traz problemas. Eu dou exemplo, sempre dou exemplo nas palestras assim, das crianças. Tá? A criança,
chegou agora, a gente tá aí passando pelo calorão e tal. Então, tu pega uma criança de 10 anos e vai lá e dá um sorvete para ela. Pô, tem aquela coisa do açúcar, que é bom, que é instantâneo, que dá aquele prazer na hora, né? Mas quando ela terminar de consumir aquilo ali, a dopamina dela vai subir instantaneamente. Quando ela parar de consumir aquele açúcar, a dopamina vai fazer o seguinte, ela vai abaixo dos níveis normais. O que a criança faz? Quer o outro. Com o adulto, com a rede social, é a mesma coisa. Né? A gente está vivendo a epidemia da validação, assim, tipo, tudo que se posta tem que ser curtido, tudo que se posta tem que engajar, tudo que se posta tem que fazer sucesso. Um exemplo clássico disso, tá? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Guilherme, que ele fala sobre, assim, a rede social está acabando com as relações humanas. Certo. Tá? E está trazendo os crimes, por óbvio, para dentro dessas coisas. E ele sempre diz o seguinte, que tu tá em Dubai, tá? Pô, tu em Dubai, cara, maravilhoso. Aí tu abre o teu Instagram, teus amigos estão em Bora Bora, estão no Havaí. Tu consegue ficar triste em Dubai. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Coisas que nunca mudam historicamente. Nunca mudam. Então, assim, a rede social deixou todo mundo famoso. Né? E a pessoa por ter e aí eu falo do brasileiro em si, né? O brasileiro, por ele ter uma necessidade de validação, ele faz o quê? Ele se descuida da parte de segurança. Então, ele abre a rede social, ele não limita os seus seguidores a pessoas conhecidas, ele disponibiliza fotos, faz check-in em lugares públicos, utiliza a internet aberta nos lugares que não é recomendável. Enfim, ele faz uma série de coisas que abre um flanco muito grande. Existe uma coisa no crime chamada engenharia social, que é o quê? Eu vou pegar o teu nome, vou na rede social. É enorme a chance de eu encontrar dados abertos teu em vários lugares. Tá? Certo. Então o que eu vou conseguir? A tua foto, vou conseguir o teu número de telefone, os teus dados, mas isso por si só não garante dinheiro. O que vai me garantir dinheiro? Vai me garantir dinheiro o seguinte: eu vou pegar a tua foto, vou pegar um chip de celular qualquer, vou instalar um WhatsApp e me passar por ti, tá? E vou falar com os teus parentes mais velhos, digamos, né? Pessoas ali na faixa dos 50, 60, 70 anos, que não são tão ligadas nessa coisa, né? Embora saiu uma reportagem essa semana aí que as pessoas mais idosas estão se divorciando por conta da rede social, né? Mas enfim, as pessoas mais idosas, aí então assim, aquele golpista, ele se passa por 5, 6, 7 pessoas por dia. Porque o golpe do WhatsApp duplicado, por exemplo, ele dura 2 horas. Quando a pessoa descobre, ela começa a largar em status e coisa que tá, e aí ele bloqueia, blinda todo mundo e passa para a próxima vítima. Certo. Aí tu faz a conta, tá? Vamos botar que ele se passou por 6 pessoas naquele dia. Mandou o WhatsApp para 100 pessoas diferentes, tá? Se ele conseguir lucrar R$2.000 num dia, o que não é muito, tem gente que já deu R$200.000, tá? Mas se ele conseguir lucrar R$2.000 por dia, ao final de um mês, isso é R$60.000. Quem é que ganha isso? Puxa vida. Com um telefone celular, com engenharia social, com inteligência, porque é preciso ser inteligente para fazer isso. Aí vai se dizer o seguinte: mas aí eu vou na polícia, e aí é que existe toda uma legislação, não é tão simples assim, né? Existe uma quebra de sigilo telefônico, existe um trabalho de investigação a ser feito, existe uma morosidade do judiciário nas decisões, é um fato, tá? E tudo isso vai se perpetrando. Quando ele tiver aquele telefone bloqueado, ele vai partir para o próximo, e assim ele vai seguir. Como é que tu combate isso, na minha opinião, tá? É com educação. Precisa ensinar as pessoas a pensar. Talvez os mais velhos não queiram mais aprender, mas as novas gerações precisam saber o que estão fazendo. O grande problema é, as novas gerações são as mais necessitadas de validação em rede social. São as que mais se expõem. Certo. A gente vê aí crianças de 12, 13, 14 anos expondo o corpo, fazendo tatuagem já. Cara, não recrimino, cada um faz o que bem entende da sua vida, com a permissão do pai, da mãe. Só que isso gera uma epidemia de saúde mental, de doenças de saúde mental que a gente está tendo. Eu vou dizer assim, eu acho que a depressão, ela virou quase que uma companheira do dia a dia. Das famílias, né?
Eu comentava contigo mais cedo aqui. Um golpe muito... Segue ainda muito forte o golpe dos nudes, né? Certo. Geralmente as vítimas são homens mais velhos, casados, com um bom poder financeiro, razoável, bom poder financeiro. As pessoas caem no golpe por uma fraqueza humana. Uma fraqueza humana, né? O sexo é uma fraqueza humana. E acabam que elas simplesmente passam a interagir com, supostamente... Né? O Instagram, por exemplo, ele faz isso, tá? A gente já viu situações assim de o perfil construído ter lá 6, 7, 8, 10 mil seguidores. Porque hoje é um perfil com 2 anos, os caras criam um perfil e vão alimentando como se fosse uma pessoa real. E vão mostrando uma vida bonita de uma menina que diz ter 19 anos na rede social, né? E aquilo ali, pro cara, aquilo ali validou ela. Então, ele passa a interagir, dá número de telefone. E aí começa aquela coisa mais quente, troca de fotos íntimas e tal. E aí passa pra extorsão. Quando o cara entende que aquilo ali é sério, que é um golpe, ele tem família, ele mora geralmente vítimas em comunidades menores, né? Ele fica com vergonha, com medo e começa a pagar. Começa com 2 mil, com 5 mil, com 10 mil, vende o carro. Até o ponto que ele não tem mais nada. E aí, continua sendo extorquido e não tendo mais saída, não é incomum o suicídio de pessoas nessa condição. Então, o crime virtual é assim, eu sempre digo que é um crime meio, tá? Por quê? O crime fim é lá, é extorsão, o estelionato, né? Mas é a forma como o crime se adaptou a esses novos tempos, né? Existem diversas pesquisas por aí sobre crimes virtuais, tá? Algumas falam em um crime virtual no Brasil a cada 3 segundos. Puxa vida. O roubo no Brasil é 1 a cada 3 minutos. Certo? Quantos crimes virtuais aconteceram até que aconteça um roubo? Exatamente. Né? O próprio Senado Federal colocou no ar uma pesquisa aí de 71, 72 bilhões em prejuízo em 2023. Duvido que qualquer outra modalidade criminosa dê um lucro tão grande quanto isso. 72 bilhões, como a gente bilhões falou, de reais. Isso aí é mais que o PIB de alguns países, talvez. Exato. E assim, as organizações criminosas entenderam que isso é muito lucrativo, o risco é baixíssimo, e quando eles são pegos, as penas são pequenas, né? Sim. As penas, elas são incipientes, porque, por exemplo, a gente não vê muito mais rouba-banco, por exemplo, né? Que era uma modalidade criminosa na outra década aí era praticamente uma epidemia, né? A gente não vê mais falar disso. Por quê? Pensa bem. Eu vou arriscar montar um grupo com 5, 6 pessoas. Vou precisar de armamento pesado, que eu não tenho. Vou ter que alugar esse armamento ou comprar esse armamento. Isso tem um custo muito alto. Precisa de carro clonado. Precisa de rota de fuga. E muitas vezes não dá certo. A brigada está aí para provar. Nos últimos enfrentamentos, eles perderam. Sempre. Né? Então, assim... a rota em São Paulo tem um lema, né? Que diz o seguinte: é a escolha do freguês. Ou seja, o criminoso ele pode escolher voltar sentado, algemado na viatura, ou voltar deitado num carro frigorífico. Sim. Né? E esses criminosos eles têm escolhido confrontar a brigada. E graças a Deus, com raríssimas exceções, a gente tem saído vencedor nessa batalha. Né? Mas assim, por que isso diminuiu? Porque o risco é muito grande. Ao ser preso numa situação dessa, a pena é bem maior, né? Tô arriscando a minha vida e muitas vezes o dinheiro fica pelo caminho e eu não consigo levar. Perfeito. Sendo que com 1, 2 celulares, talvez no notebook ali, uma pesquisa, né? Mas como é que eles conseguem os meus dados e dos meus parentes? Isso é muito fácil.
Essa é muito fácil. Não vou estar dando o caminho aqui, tá? Sim. Mas assim, chegou no teu nome, os vazamentos de dados estão aí por todo lado, planilhas inteiras, tem endereço, tem telefone, tem os parentes, os vizinhos da direita, da esquerda, de cima, de baixo, cônjuge, né? As próprias empresas que a gente tem cadastro, né? Isso, né? A Serasa é uma empresa, por exemplo, que já teve violação dos dados, ela tem todos os anos violação de dados. E quem pensa que a Serasa, por exemplo, é só quem tem um cadastro negro, não. Tu fez uma compra em qualquer lugar, tu botou teu CPF, teu dado está dentro da Serasa. Porque tu é consultado por empresas que compram aquele acesso, digamos assim, né? Então, assim, pro crime, eu sempre digo, né? A gente tem hoje uma questão, como polícia no Brasil, muito complicada, porque a legislação não favorece. A notícia ruim da polícia vende muito mais que a notícia boa. Nós temos uma questão humana que se torna impossível. Tu imagina, tu abrir um inquérito policial ou uma investigação para um crime que acontece a cada 3 segundos. Sim. Eu não estou falando nem dos outros, estou falando do crime digital. Sim. A matemática não fecha, não tem como, tá? Mas vamos lá. A gente fez um trabalho, acabou por vamos dizer assim, prendendo uma organização criminosa que faz aquilo ali. Só que o crime, ele é cíclico, né? Saiu aquele pessoal dali, já tem outro esperando para tomar o lugar e fazer o mesmo trabalho. É como no tráfico. Sim. Tá? E outra, o que facilitou muito isso? A internet, ela criou um problema muito grande, que tu pode estar sendo extorquido por um cara do Amazonas. Não é mais o criminoso que tu vai sair daqui e ser roubado do outro lado da rua ali. Tu entende? Esse cara pode estar fora do Brasil, ganhando rios de dinheiro. Exatamente. Ah? Nós temos aí hoje não só o crime, nós temos o vício. É o vício do brasileiro que faz isso. Um exemplo clássico são as bets, né? As casas de aposta. Cara, tá dilapidando o patrimônio de famílias inteiras. De gente, do jogo do tigrinho, da aposta esportiva, e assim, cara, a aposta é como qualquer jogo, eles estão ali para ganhar. Entende? E até fazendo um link com o que a gente falou lá no início, que tu trouxe aqui pra gente, a gente tem esse vício, vamos dizer assim, na dopamina. Sim. Seja para validar o que a gente posta, ou então para ver algum conteúdo. Exato. E completamente ligado com a bet, por exemplo, que tu falou agora, né? Uhum. Essa adrenalina de ganhar qualquer coisa, ou até mesmo recuperar o que já perdeu, né? Sim. O jogo, ele entra num espectro um pouco diferente, né? A pessoa começa ganhando. O sistema sabe que é a primeira vez que tu acessa. É algoritmo, tá? Tu começa ganhando. Ó. Vou de novo. Vai. Empatei. Recuperei. Não, mas agora vai. Vai, perde. Ah, não vou mais jogar. Daqui a pouco ele se depara com aquele jogo de novo. Não, mas vou fazer mais um pix aqui e vou de novo. A gente teve o caso aí. As pessoas estão usando Bolsa Família, que é para se alimentar, torrando nessas coisas. Exato. E vai faltar comida. Entende? E essa questão das bets está atingindo também os adolescentes e as crianças. Porque para eles, eles consomem muito conteúdo de rede social, em especial o TikTok, Kawaii, né? Que coloca ali, não, fiquei rico com o jogo do Tigrinho. A Deolane Bezerra, esses influencers, né? É muito comum encontrar isso. Né? Isso. Só que isso é uma mentira, isso é uma falácia. Não existe... Meu falecido pai dizia, não tem almoço grátis. Exatamente. Ah? E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Ou às vezes tratar como uma renda extra. E não tem renda nenhuma. Entende? É assim, ó. Só o que cai do céu é água. Quando cai, né? Exato. Então, assim, não existe isso. Eu faço palestras em escolas, vou fazer na Oscar Bertoldo, dia 18 agora, inclusive, aqui em Farroupilha. E quando eu falo para os pais, assim, eu sempre digo que
Uma maneira de combater isso é a moda antiga. O que é a moda antiga? A democracia é o melhor regime do mundo. Só que a democracia é legal da porta de casa para fora. Da porta de casa para dentro não há democracia. Entende? Tu precisa se impor. Tu precisa mostrar que quem manda em casa são os pais. Ah, não vou mostrar o meu celular para ti porque é a minha privacidade. Não, tua privacidade é quando tu comprar tua casa e morar fora, pagar tuas contas, aí tu tem a tua privacidade. Aqui dentro, não. Não sei com quem tu fala. Tô vendo que tu tá te expondo em rede social. Ah, o computador, por exemplo, né? Hoje tem muito comum os PC gamers altamente potentes e tal. Qual é o pai ou a mãe que abriu o computador, por exemplo, e procurou lá um ícone, que é uma cebolinha, que é o Tor, o navegador de Deep Dark Web? O Deep Dark Web geralmente está por trás dos ataques nas escolas. Tá? Quase sempre é alguém que buscou informação de outros atentados lá dentro, fez conexões com pessoas lá dentro que incitam esse tipo de coisa. Qual é o pai ou a mãe que não pode perder 5 minutos? É isso que eu ensino, tá? Que eles têm que ganhar 5 minutos, ganhar 10 minutos e fazer uma varredura de tempos em tempos. Ninguém quer que a sua filha de 13, 14 anos tenha fotos íntimas rodando na mão de homens de 40 anos, 30 anos. Entende? Então, é o pior tipo de crime virtual, porque quando a gente fala em patrimônio, né, patrimônio se recupera. Sim. Mas aí a gente está falando de um patrimônio familiar, de uma coisa que vai marcar a pessoa para o resto da vida. Ela vai ser sempre a pessoa do nudes lá dos 13, 14 anos. Tá? Então, o espectro de crime virtual é muito grande. É muito grande. Mas, tipo, se a nossa entrevista durar 20 minutos aqui, pode contar que nesses 20 minutos aí, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais já foi. Sim. Já foi. Golpe do WhatsApp, golpe do nudes, extorsão, vazamento de senha bancária. Lojas falsas. Lojas falsas, coisas que as pessoas não entregam. Porque a pessoa também precisa se mancar um pouco, né? Ela não vai comprar um ar-condicionado de 500 reais que ele vale 2 mil. Ah, essa loja aqui vende por 500 reais. Não existe isso. Mesmo que o teu influenciador favorito esteja falando que sim, né? Tem que desconfiar, mas o teu né? influenciador favorito ganha pelo teu engajamento. Exato. Quanto mais tu engaja, quanto mais tu interage, mais a pessoa fica rica. Hoje em dia, eu tava falando antes contigo isso aí, ninguém mais quer ser torneiro mecânico, agricultor, ninguém mais quer trabalhar na prefeitura, ninguém quer recolher lixo. A rede social deixou todo mundo famoso. Então, assim, eu quero ser o Messi, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, eu quero ser a Graciane Barbosa, eu quero ser o... Então, tipo, assim, ninguém quer ser comum, né? E nós temos uma cultura muito brasileira, assim, de que ser famoso é mais importante do que ser inteligente ou de que ter uma formação, né? Ser famoso importa mais do que, às vezes, garantir o sustento da minha família, né? E o que mais me deixa chateado com isso, mas não surpreso, né? A gente não vê um movimento na política para criminalizar de forma muito séria esses crimes, entende? Porque existe aí a Lei Carolina Dickmann, existe algumas leis específicas, né? O Marco Civil da Internet, mas elas são muito fracas, são muito incipientes, entende? Então, é quase uma incitação. Vou fazer porque... Faz a seguinte conta, tá? O cara extorquiu 600 mil reais de alguém no golpe de nudes. Foi preso. Quanto tempo tu acha que esse cara vai ficar na cadeia? Vamos supor, tá? Com boa vontade que ele fique 1 ano preso. Certo. Ele vai sair depois de 1 ano, sustentado pelo Estado, por nós, e com 600 mil em alguma conta de laranja por aí para poder gastar. Entende? Sim. E detalhe, nesse 1 ano que ele tá na cadeia, muitas vezes ele tá aplicando golpes lá de dentro. Então, assim, tudo converge para nós vamos chegar num ponto, eu vou bater na madeira aqui, tá? Mas a gente vai chegar num ponto que vai ficar insustentável.
insustentável. Que daqui a pouco... Porque assim, ó, o Brasil, como eu falei no início aqui, o Brasil é um dos países que mais consome conteúdo. É o segundo no mundo. Aí tu olha na outra ponta. Quem é que menos consome conteúdo, passa tempo em rede social e telas? Japão, Noruega, Coreia do Sul, Suécia, Canadá. Ou seja, são países com a qualidade de vida lá em cima. Pô, se são pessoas assim, se são culturas assim, e que entenderam que o tempo de tela, ou, né, ele é menos... ele faz mal. Por que a gente não cultiva isso aqui? Volto a dar o exemplo das escolas. A criança tá na escola de manhã. Agora tem a lei que proíbe o celular na escola. Beleza, tudo certo. Mas aí o pai e a mãe trabalham. Aquela criança, aquela adolescente volta para casa. Esquenta a sua comida. O que ela vai fazer? Vai pegar o celular e vai passar a tarde inteira ou jogando, interagindo com outras pessoas que tu não sabe quem é. Aí o pai e a mãe chegam em casa, 18, 19 horas, dá um beijo no filho, brinca um pouquinho, janta, banho. Aí, cara, coisa mais comum do mundo. Eu não sei aqui em Farroupilha, mas não deve ser diferente de onde eu venho, tá? Vai no restaurante. Senta no restaurante e ali tem diversas famílias. Tu vai olhar pro lado, metade ou mais das mesas as pessoas não conversam. Porque tá cada um num telefone. Sim. Às vezes tu vê uma criança de um ano com um iPhone na mão, assistindo algum conteúdo qualquer, para que os pais possam comer em paz, entre aspas, né? Isso gera um dano. Tem uma psicóloga da região aqui, a Sofia, que ela é sensacional, assim, ela trabalha muito com essa coisa de telas e tal. E é uma pessoa, assim, que ela... se chegar no meu Instagram, vão ver o Insta dela ali. Ela ensina muito sobre essa parte mais da psicologia, né? Mas eu digo pra vocês, ou a gente muda o rumo das coisas, como sociedade, ou a gente vai pagar muito caro. Perfeito. Rodrigo, quero te agradecer por ter vindo e falar também do curso que tu vai ministrar aqui em Farroupilha. Perfeito. Dias 12 e 13 de março na SIX Farroupilha, aprofundando esse e outros temas também, principalmente como a gente se proteger e como agir nos dias de hoje, né? O que a gente falou aqui é um cenário extremamente real do que está acontecendo. Para quem está nos ouvindo, quer entrar em contato com a SIX, quer garantir a sua vaga, vou deixar aqui o telefone da SIX. DDD 54 3261 3460. 3261 3460. Lá no Instagram, @SIXFarroupilha e também @RodrigoNetoPM. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Foi um ótimo bate-papo. Eu que agradeço. O curso, como tu disse ali, é dias 12 e 13 na SIX, né? Ele é voltado para um público... não precisa ser um especialista, tá? Porque uma das coisas que eu faço é facilitar o entendimento do conteúdo. É um conteúdo difícil, mas que eu tento ter uma linguagem acessível para todo mundo. Perfeito. Tá? Então, assim, o que eu ensino? Eu ensino a parte de rede social, que teve a conta roubada, recuperar a conta. A blindar a rede social. O que eu preciso fazer para nunca mais acontecer ou para que não aconteça uma primeira vez. Para as empresas, digamos, né? Eu mostro os comportamentos mais nocivos, como a gente se protege de ataques cibernéticos, qual é o caminho a se fazer, sofreu o ataque, o que eu faço, né? Mas vai ser interessante, porque eu costumo ministrar conteúdos de uma forma muito mais interativa. Eu faço as pessoas participarem, eu faço as pessoas configurarem os próprios telefones, as próprias redes, né? Que ótimo isso. E eu sempre fico à disposição depois, as pessoas sempre mandam muita coisa pra mim, né? Tipo, eu quero saber como é que tu explicou aquilo. E eu estou à disposição, não tem problema nenhum. Eu agradeço o convite. Foi muito bom conversar com os senhores aqui. E tô por aí. A Farroupilha parece que meio que me adotou, né? Eu tenho vindo para cá com frequência. Mas é uma cidade sensacional, assim. Eu sou apaixonado. Vocês têm muita sorte de morar nesse lugar aqui. Te agradeço o convite.